Essa é a nossa certeza. Na terra tudo se cria, alimento para a matéria, inspiração para a poesia. Fazendo do jeito certo, qualquer chão que foi deserto pode ser floresta um dia. Você que acompanha a gente ouviu um trecho da poesia da Helenilda Amaral. Ela é professora, poetisa do sertão nordestino, lá do sertão do Pajeú. Helenilda integra o livro Plantando Poesia, que reúne 25 poemas inspirados na lida da mulher e do homem do campo que vivem e que praticam a agroecologia. E isso tem tudo a ver com a Funetec. Eu sou Rejane Negreiros, chefe de gabinete, diretora de comunicação e marketing aqui da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba. Eu sou Rodrigo Barreto, sou servidor do Instituto Federal da Paraíba, superintendente da Funetec, Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba, e este é o Candeeiro Podcast, iniciativa da nossa diretoria de comunicação que visa dar luz, jogar luz nas conexões, nos projetos, nas empreitadas que são travadas aqui diariamente na Fundação e de que forma a Funetec busca realmente realizar essas conexões e servir a sociedade paraibana, nordestina e brasileira como um todo. No episódio de hoje, temos um convidado muito especial, um dos nossos 48 instituidores, que é o professor Jaildo Pequeno, do IFPB. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço o convite, Rodrigo, em nome da Fundação, Rejane, e estamos aqui, na verdade, para conversar, e já começamos, na verdade, com essa poesia que retrata fielmente o que é a Funetec e o que será ela a cada dia. Que bom que o senhor fala isso, professor, porque a Funetec se orgulha de ser paraibana, nordestina. São 27 anos de atuação, fomentando o conhecimento, a educação, a tecnologia, trabalhando pelo desenvolvimento aqui da Paraíba, né? E, claro, como disse Rodrigo, do país. Na próxima hora, a gente vai ficar juntos para trazer luz aí para esse debate sobre fundações de apoio. O que danado é isso, né? Qual é o papel de uma fundação, a importância, o impacto social, tecnológico, econômico, ambiental e cultural. Então, esse é o tema do nosso primeiro episódio do Candeeiro Podcast. E antes de iniciarmos nosso bate-papo, né, Rejane, é importante trazer uma contextualização do que é a Funetec, do que é uma fundação de apoio, professor, porque um dos nossos propósitos com essa iniciativa é realmente furar a bolha, né, apresentar para toda a comunidade da educação, apresentar para toda a sociedade paraibana o potencial que reside aqui nessa instituição que completou 27 anos nesse ano de 2024, né? Então, a Funetec é uma organização da sociedade civil, para começo de história, acho que é importante que isso fique muito claro. É um OSC que tem natureza jurídica de instituição privada, sem fins lucrativos, e que serve à comunidade na forma de apoio a projetos que são desenvolvidos internamente às universidades e institutos federais do nosso país. Né? De todas as atividades que acontecem no âmbito das universidades e institutos, 94% delas atravessam de alguma forma o apoio das fundações. Então, é muito interessante desde já colocar que as fundações elas existem para servir a comunidade na forma das universidades e dos institutos, ou seja, servir a educação pública gratuita e de qualidade do nosso país, né, Rejane? Exatamente. E aí é importante também dizer para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, entender um pouquinho, né, do que é uma fundação de apoio. Nós que prestamos um serviço de grande relevância para o país, somos 98 fundações de apoio hoje credenciadas ao MEC, né, e ao Ministério também da Ciência e Tecnologia. Né, esse número, esse dado é do CONFIS, Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. Então, assim, as fundações são extremamente importantes porque, primeiro, a gente tem a possibilidade de firmar convênios e parcerias com empresas privadas, né, enfim, trabalhar também pelas instituições públicas, fomentando a inovação, a educação, o desenvolvimento tecnológico como um todo. Então, somos extremamente importantes, mas
poucas pessoas conhecem a Funetec e uma fundação de apoio. Não à toa, nós resolvemos fazer esse podcast começando por este tema, o papel de uma fundação de apoio que vem atuando aí junto aos institutos, né, as entidades de educação superior, exatamente para promover aí os projetos. Nós atuamos aí como atividade meio, né, como interveniente, então a gente não pratica atividade fim, então a gente está para dar apoio de fato a essas instituições. Então, isso é que é muito importante de você conhecer, né, de você saber qual é a nossa natureza, até porque você pode ter um projeto muito bacana e precisar da Funetec, né, Rodrigo? Sem dúvida. Eu costumo dizer que as fundações elas vêm para dar fôlego, né, professor? Às universidades e aos institutos que já operam no limite das capacidades do nosso país. Então, é de suma importância isso que você colocou, Rejane, porque a fundação ela atua diretamente na execução administrativa e financeira de projetos de desenvolvimento. Então, atuar na administração e nas finanças dos projetos significa liberar os técnicos, os especialistas, os professores que residem nas nossas universidades para que eles possam explorar o seu potencial técnico de forma mais livre, mais estratégica e deixe realmente as atividades meio conosco, né? Então, é de suma importância nesse episódio também inaugural que nós possamos transmitir ao público e à nossa audiência a função precípua das fundações de apoio e o que a Funetec realiza aqui no nosso estado e na nossa região como um todo. E importa dizer que, além de fomentar o conhecimento, as fundações de apoio empregam muita gente, né? Então, elas são um motor de desenvolvimento, de aceleração extremamente importante no país. A gente tem um dado do IBGE de 2016, não é o dado tão recente, mas ele traz já que, em 2016, as fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil empregavam mais de 2 milhões de pessoas. E isso representa 71% do total de empregos formais no universo das entidades sem fins lucrativos. E a gente lida com o dinheiro público, né? Embora seja uma empresa privada sem fins lucrativos, lidamos com o dinheiro público e, por isso mesmo, as fundações de apoio como um todo, são amplamente fiscalizadas, né, Rodrigo? Por Sim. quem? Primeiro pelo Ministério Público Estadual, que é quem compete velar pelas fundações e pelas organizações do terceiro setor, né, nos termos do Código Civil, mas também pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal, pelos próprios conselhos universitários e auditorias das universidades, tendo em vista que esses projetos são desenvolvidos através de recursos públicos, né? Recursos que são orientados para a Funetec, mas que não são de forma alguma privatizados. Eles ficam sob a nossa gestão, mas não deixam de ser públicos, então por isso mesmo que nós precisamos estar sempre aprimorando nossa governança no que tange à gestão de recursos públicos para que a gente possa entregar com qualidade à sociedade, com transparência, com integridade e com eficiência as políticas públicas que executamos. E para nós da Funetec é especialmente importante esse dado, porque nós temos uma política de expansão, né? Hoje a Funetec ela atua na região Nordeste quase completamente e também agora no Norte do país, com os credenciamentos recentes ao Instituto Federal do Acre e ao Instituto Federal do Pará, para além do Instituto Federal da Paraíba, do Instituto Federal de Sergipe, do Instituto Federal de Alagoas, do Sertão Pernambucano, a própria Universidade Federal da Paraíba, o Hospital Universitário aqui da Universidade Federal da Paraíba, o Hospital Lauro Vanderlei, e também a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que fica localizada na região de Petrolina. Então, são 9 instituições, são 9 instituições ao todo e que representam um alcance imenso, né, das ações da Funetec, que atualmente possuem em sua cartela de projetos aproximadamente 120 projetos em execução, que emprega diretamente aqui na nossa infraestrutura, na nossa sede, 50 pessoas, mas indiretamente, quando a gente considera também a gestão dos projetos, quase que 300 pessoas, né, estão sob a nossa égide aqui na Fundação. Então, dito isso, Rejane, acho que conseguimos contextualizar bastante. Muito bem, Rodrigo. Então, antes de você introduzir o nosso querido professor aqui no nosso bate-papo, roda a vinheta.
Professor Jaildo, é uma enorme satisfação recebê-lo aqui na Funetec, o senhor que é instituidor da Fundação, então esteja em casa, né? Não é a primeira vez que nos encontramos, desde que chegamos aqui, reiteradamente nós temos a honra de recebê-lo e esperamos que esse contato se intensifique ainda mais daqui para frente. E gostaríamos, antes de começar o bate-papo efetivamente sobre as questões mais relacionadas ao que fazemos hoje, ouvi-lo um pouco sobre a sua história, né? De onde vem o Jaildo antes de se tornar professor, como se deu sua trajetória, como é que o senhor chegou até aqui. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E só para dizer, professor, antes do senhor começar, que a gente está aqui na sala da comunicação da Funetec e a gente tem uma série de quadrinhos, você deve ter percebido, que tem os ODS 18, né? A gente vai sediar a COP 30 ano que vem, né? E a Funetec trabalha diretamente, né, com a questão da sustentabilidade, meio ambiente, cultura e tudo mais. Isso é extremamente importante para a gente. Então, a gente preparou essa sala especialmente para você e para receber, claro, o senhor, professor Jaildo. Eu fico muito honrado, né, em nome dos instituidores. Somos 48 instituidores e ficamos muito felizes de estarmos vivenciando isso. Eu, particularmente, de estar participando desse primeiro podcast, representando, né, com a responsabilidade aqui de representar a Funetec. E aqui eu estava remontando um pouco o tempo, porque é importante a gente ver como começou, como surgiu a história da própria Funetec. E aí a gente precisa remontar um pouco o tempo para entender e, inclusive, fazer um paralelo do que a poetisa nos chama a atenção, de sermos floresta. E é isso hoje que eu percebo, que não poderia ser tão diferente, Rejane, uma poesia dessa que vem restabelecer o que é esta instituição. Então, a gente pode imaginar o seguinte, como surge esse projeto? Ele surge de uma necessidade que nós tínhamos ainda na transição da escola técnica, né, para os centros federais de educação, e a gente percebe que ali havia uma necessidade de um manuseio de material escolar, né, dessa relação de disponibilizar para o aluno carente como nós fazíamos aquilo, já que era um produto, vamos dizer assim, que não era o produto fim da instituição. E aí surge essa ideia, né? Os diretores, à época, ainda não tínhamos reitores, mas pensaram como resolver isso. Surge inicialmente o que chamávamos de Caixa Escolar, que ali era a instituição que fazia o papel da Funetec até um certo tempo. Funcionava hoje onde é a Sicredi, né? Sim, sim. Então, é nesse momento que surge essa ideia e ela se transforma ao que hoje nós conhecemos como a Funetec. Floresceu, cresceu e transformou muito bem a nossa própria região. E a Funetec vem acompanhando esse progresso, vem se transformando. Eu estava ali na entrada e vendo a própria missão atual da Funetec, que ela deixa de ser uma instituição local e passa a ser uma instituição nacional. E olhe lá, que se diga até internacional. Professora Mônica Montenegro, também uma das instituidoras, a quem eu mando um beijo bem carinhoso, ela diz que nós somos glocais. Pronto, pois é. Então veja em que chegamos. A amplitude de fazer de fato e promover o desenvolvimento regional e a transformação da sociedade. E para nós, nordestinos, e especificamente paraibanos, é muito orgulhoso a gente ver uma instituição desse porte atuando hoje em várias instituições. Por sinal, nas próprias universidades federais. Isso nos dá orgulho. E eu tenho certeza que os 48 instituidores, eles estão felizes demais por ver o que foi semeado há um tempo atrás, hoje ser o que é a Funetec. Rapidinho, Rodrigo, porque o professor falou na missão, ele chegou ali, a gente tem um quadro muito bacana com a nossa missão, visão, né, valores. Valores. Que é para todos os dias a gente chegar e a gente introjetar isso, porque é extremamente importante. Nossa missão está aqui no nosso site, funetec.org.br, para você conhecer também.
promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do apoio à gestão de instituições promotoras de ciência, tecnologia e inovação, tais como universidades, institutos tecnológicos, empresas e outras instituições públicas, privadas ou do terceiro setor. A nossa visão: transformar o Brasil por meio do apoio à educação, tecnologia, cultura. E agora a gente está abraçando de uma forma muito mais intensa meio ambiente, saúde, não é isso? A pesquisa, inovação, valores. A Funetec se baseia em uma visão estratégica e atitude inovadora, mantendo um forte compromisso público. Buscamos a excelência na gestão, valorizando o capital humano, porque a gente entende que a Funetec é feita de gente. Nossa atuação é pautada pela credibilidade, transparência, sustentabilidade, ética e diversidade. E aí eu preciso dizer que esse conjunto de valores, ele vem com essa nova gestão. É uma gestão que está há 1 ano e a gente traz esse podcast para você porque é também uma celebração do nosso aniversário de 1 ano. E aproveito o nosso superintendente, Rodrigo, para que você fale um pouquinho, né, disso que você, com a sua visão na área de gestão pública, né, de integridade, conformidade, traz para a Funetec e monta uma equipe que também tem essa visão. Claro, porque ninguém faz nada sozinho, né, Rejane? Acho super interessante, professor Jaildo, trazer essa perspectiva de como transitamos de caixa escolar até a atuação muito mais voltada para a gestão de projetos de educação, ciência e tecnologia atualmente. E tem todo um percurso, né, professor, nesses 27 anos que atravessamos. Vou querer ouvi-lo também um pouco sobre essas fases. Mas, de fato, essa é uma nova fase, né, que se inicia, um novo ciclo que se inicia na Funetec a partir de nossa chegada, convite da professora Meire Roberta, reitora do IFPB, que estará conosco oportunamente para discutir também o que a gente tem realizado em conjunto com o Instituto Federal, com os conselheiros, enfim, com todas as pessoas que trabalham conosco. E de fato, quando nós aceitamos essa missão, né, essa convocação, porque não há convites, né, professor? Há missões que somos convocados e precisamos estar prontos para assumir. Eu vim confiante de que teria ferramentas suficientes para fazer um bom trabalho. O que eu precisaria realmente era encontrar pessoas que compartilhassem comigo desses valores que a Rejane citou, valores voltados à sustentabilidade, à integridade, à boa governança, que fizeram parte da minha formação profissional e acadêmica durante essa trajetória. E tem sido um ciclo muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente percebe que pessoas que compartilham conosco esses valores fazem acontecer, fazem dar certo. Dia após dia, nós vamos implementando essas prerrogativas e esses predicados de integridade e boa governança aqui no âmbito da instituição. E esse podcast também, Rejane, é uma iniciativa nesse sentido, porque ele promove transparência, ele promove contato, ele promove esclarecimento, né, à sociedade do que tem sido feito aqui internamente, a Funetec. Ele nos transforma em floresta, de fato, porque a gente vai fazendo essas conexões, né? Com certeza. Exatamente. E amplia o alcance da Fundação, e essa é uma das nossas prerrogativas aqui, sem sombra de dúvidas. Mas eu gostaria de ouvi-lo, professor. Eu tenho curiosidade para entender como se deu lá em 1997 a primeira Assembleia Geral da Funetec, né? Qual era a intenção naquele momento? O que é que moveu aqueles 48 professores a realizarem o ato inaugural de instituição da Fundação naquela altura? E colocar dinheiro do próprio bolso, porque cada um precisou, exatamente. Né? Além de toda a energia, também né, desembolsar um recurso. Exatamente. Naquele instante, o serviço público já tinha suas amarras legais. Sim. E nós tínhamos que criar um mecanismo que pudesse facilitar esse trânsito do público e do privado. Uhum. E nós não tínhamos, como temos hoje, normativas que permitem isso. Sim. Então surge dessa forma. Na direção daquela época geral estava o professor Almiro, se não me falha a memória, né? Eu não sou muito bom de datas, mas, na verdade, ele teve uma visão muito futurista, um verdadeiro empreendedor. Sim. Já que eu lido muito com empreendedorismo, a gente percebe nessas ações de gestores que têm a visão do futuro,
de trazer, de fato, uma instituição que pudesse. Lógico que jamais imaginávamos qual seria o futuro, mas tínhamos que acreditar de iniciar um projeto que levasse, de fato, a ser o que é hoje a Funetec. Ou seja, plantar a sementinha. Plantar a né? sementinha. E eu vou confessar aqui, Rodrigo, você me fez uma pergunta e agora que eu estava a meditar que eu não respondi. Porque a grandiosidade da fundação para mim é muito maior que eu não respondi do meu lado pessoal. Sim. Não sei se vocês observaram, você perguntou de onde era a minha origem. Exato. E eu me encantei na missão institucional e percebi que eu sou tão pequeno nesse universo que talvez fosse insignificante eu citar a minha origem. Mas eu sou servidor da casa desde 1991. Venho da Escola Técnica Federal de Roraima, já era funcionário público. E quando cheguei aqui, me abracei com essa instituição. É uma instituição que me honra, é uma instituição que me deu muitas oportunidades a mim chegar aonde eu cheguei, graças a essa instituição, que é o Instituto Federal da Paraíba. E não poderia ser diferente que mesmo hoje, já com as prerrogativas de aposentadoria, eu me sinto ainda na qualidade de servidor, de estar na ativa e presenciando esse momento que é muito especial, esse momento que a Fundação está passando, esse podcast, porque aí se encaixa, inclusive, em outros projetos que o próprio Instituto demanda e que eu tenho certeza que nós vamos estar aí juntos nessa parceria. Sem dúvida. Mas não tem quem diga que já gosta das prerrogativas de aposentadoria, né, Pois Regiane? eu quero saber qual é essa fórmula, professor, por favor, me diga. Ali depois a gente vai, o senhor me conta o segredo. Talvez a água da própria Funetec. Talvez. Então a gente tá no bom lugar, Rodrigo. Quer dizer que o senhor é natural de Roraima, professor? Não, eu sou paraibano, eu sou de Campina Grande. Eita, eu também. Mais um Mais um, não é campinense. possível. Ingrid, nossa querida diretora de projetos, é de Pois Campina. é. Flaviano, diretor de Flaviano. Administração e Finanças de Campina. Só tu tá de fora Não aqui. é possível. Sou campinense, mas estou aqui desde 1991. Já lidava com João Pessoa, mas morando mesmo e criando meus laços familiares nessa terra que eu adoro e que eu amo. E amo mais não só por ser João Pessoa, mas por ser Nordeste e por ser Brasil. Isso é que nos alimenta. Precisamos valorizar nossa pátria no sentido dessa sustentabilidade de nação. Eu acredito muito nessa união de forças. E nós que fazemos parte do setor educacional é que nós devemos ter isso muito bem definido na nossa vida. Professor, o senhor falou nessa questão de fortalecer, né, o ensino público, né, o ensino técnico, inclusive, Sim. porque a gente está vindo, né, de uma escola técnica que vira um Isso. centro e depois que vira... Se transforma novamente. Exatamente. Vive mutações, né? Isso, vai acompanhando o tempo, se aprimorando para poder dar conta das transformações sociais pelas quais a gente passa, né? E aí, muito se critica a questão das PPPs, que são as parcerias público-privadas. Mas quando a gente tem uma fundação de apoio, que é uma empresa privada, sem fins lucrativos, repito, é importante dizer, ou seja, nós não vivemos de lucro, mas nós estamos aqui para fortalecer, atuar de fato, né, o conhecimento, a educação, a pesquisa, a inovação. Como é que... E o senhor faz parte desse processo de criação da Funetec, que é uma empresa privada. Sim. Como é que o senhor enxerga as críticas que fazem a esse tipo de parceria, né? E como é que o senhor vê hoje a Funetec dentro desse papel e dentro desse ecossistema? Essa pergunta é muito interessante, Regiane. Eu compreendo, sempre entendi que o setor público ele precisa de um patrocínio. Não existe nada na sociedade de graça. Alguém paga esse valor. Então, essa relação, para mim, público-privado, nunca foi um problema. Que parece um bicho de sete cabeças para algumas pessoas, por muito né? tempo, mas isso vem acabando, sabe por quê? Porque, assim, as instituições públicas, elas cresceram muito e a economia brasileira não sustenta essa cadeia. Então, foi necessário, está sendo necessário um repensar. Os próprios professores, servidores, entender que nós temos que ter parcerias. Nós só podemos ser grandes nessa troca.
Então, essas parcerias são fundamentais para a própria sustentabilidade. E aí nós não estamos falando de privatização do ensino público. Não. Nós estamos falando de sustentabilidade. Eu preciso de alguns recursos para manter um serviço mínimo de qualidade para atender a sociedade, e a própria sociedade, de forma indireta, ela já injeta dinheiro, porque as instituições públicas, e nós temos que entender, elas são patrocinadas por quem? Pela própria sociedade. Sem dúvida. Então, a sociedade, de certa forma, está pagando. Eu costumo dizer assim aos meus alunos: eu sou muito bem remunerado pela sociedade brasileira para ministrar as aulas. Mas também eles estão numa instituição pública e eles têm compromisso social, porque a sociedade também está financiando a permanência deles naquele ambiente. Sim. Então, isso é uma sinergia, é um movimento que deve ser um movimento muito sinergético, proativo, para que a nossa sociedade, para que o nosso país possa crescer com sustentabilidade, com responsabilidade e com compromisso de cada cidadão perante essa missão nossa enquanto sociedade. E essa discussão é muito importante, professor, porque também perpassa um modelo colaborativo de gestão, de Pronto, Estado. essa palavra colaboração, eu acho que ela é fundamental para o nosso meio. Exato. Lá nos bancos dos cursos de gestão pública, a primeira premissa que eu acredito que nós buscamos absorver é que o primeiro setor ou o governo sozinho não consegue dar conta da totalidade dos problemas públicos. Assim como o setor privado sozinho também não conseguiria ter braços suficientes, fôlegos suficientes, sem todo o aparato governamental que o sustenta e que regula a nossa vida em sociedade para alcançar os problemas públicos, entendidos como o problema de toda a sociedade. Da mesma forma, o terceiro setor, conhecido como setor social, no qual a Funetec se insere, não conseguiria alcançar esse objetivo que é comum a todos os cidadãos, sem o apoio tanto do setor privado quanto do governo. Então, a Funetec se coloca, e o setor social em específico, se coloca como elo de ligação entre esses três setores do que a gente entende por Estado e que tem a prerrogativa, o objetivo central de resolver os problemas da comunidade e assim prosperar com a sociedade e avançar nesse modelo de que nós acreditamos de compartilhamento de valores e que nos torna uma nação, não é isso? Com certeza, eu acho que esse movimento ele deve ser harmônico. Cidadão, instituições, sejam elas privadas ou públicas, no sentido maior de responsabilidade social. E a Funetec vem muito com esse papel, a responsabilidade social desse compartilhamento, dessa colaboração. Sim. E eu vejo isso de forma muito positiva. Eu não temo o privado ou o público. Eu percebo que essa relação ela deve ser harmônica. Isso. Ela precisa ser colaborativa, ela precisa estar unida de mão dada no sentido de termos uma nação mais sustentável com todos os atores ali presentes. Professor, o Rodrigo citou aqui as instituições às quais somos credenciados, né? Então, a gente tem IF Sertão Pernambucano, IFAL, que é Alagoas, Sergipe, Maranhão. 9 instituições São no 9 total. ao todo. Pará, chegamos ao Acre, ou seja, a gente rompeu as barreiras do Nordeste, chegamos ao Pará, estamos em fase de credenciamento, na verdade, ao Acre, também ao IFAC, né? Recentemente nos credenciamos à EBSER, então inauguramos mais um ramo, que é a saúde, a inovação na saúde. Estamos na Univasf, em Petrolina, desenvolvendo projetos que são maravilhosos e importantes, porque a gente está falando, né, das águas do Rio São Francisco, que é um projeto de integração que tem fomentado a volta de uma série de famílias que haviam deixado o sertão pela falta d'água. Essas famílias estão voltando. Então, assim, a Funetec, ela nasce como uma instituição de apoio ao IFPB. É a nossa instituição mãe. Isso. Mas hoje nós estamos muito maiores, nós nos expandimos e a tendência é que isso, né, que nós cresçamos ainda mais. Como é que o senhor enxerga essa expansão da Funetec? Olha, eu acredito que é necessário, na verdade, que isso aconteça. Porque é uma instituição que ela precisa ter um porte de
de ações sociais que venham até transformar o estado da Paraíba numa referência. E isso já acontece nesse movimento que a própria Funetec faz. É lógico que o Estado tem seus organismos, suas instituições, mas hoje a Funetec representa isto. Sim. Representa o fortalecimento do nosso Estado perante todos os entes nacionais, porque você fala de Funetec em vários estados. São 9 instituições, a própria Universidade Federal da Paraíba está sobre os cuidados, né, dos projetos na Funetec, e isso, para mim, é só o papel dela. Ela precisa fazer isso e até ampliar. Eu vejo com bons olhos e entendo que este é o papel da Funetec. Não poderíamos pensar na Funetec naquele instante como é hoje, mas hoje sim, diante de todo esse momento socioeconômico que nós vivemos, nós precisamos pensar a Funetec como um gigante. E esse modelo, professor, também nos permite compartilhar boas práticas de gestão de projetos entre essas instituições todas. Eu costumo dizer que a Funetec hoje se constitui como um hub mesmo de gestão de projetos, de troca de experiências, de consórcio entre essas instituições que são por nós apoiadas, de compartilhamento de saberes e competências também, porque temos especialistas, temos especialistas do Pará envolvidos em projetos da Paraíba, temos especialistas do Sertão de Pernambuco também, que compartilham experiências com especialistas do Ceará, professores, alunos, instituições, laboratórios. E isso muito nos orgulha também, porque somos elo de ligação dessas iniciativas. Recentemente, né, Rejane, já que estamos falando do projeto de integração do São Francisco, tivemos a oportunidade de realizar a Expotec, né, aqui na Paraíba, a 10ª edição da Expotec. Exatamente, eu estive presente. O senhor esteve presente e naquela ocasião tivemos a imensa satisfação de realizar um painel sobre segurança alimentar, cultura e tecnologias de agricultura familiar no sertão do Nordeste. E nesse painel pudemos reunir professores do Vale do São Francisco, com professores de Sousa, com especialistas do Rio Grande do Norte. Então trouxemos todos eles à mesa de discussão para tratar desses assuntos. E isso não seria possível sem essa abrangência. Sem essa natureza abrangente que a gente vem adotando aqui na Fundação, né? Ô, Rodrigo, aproveita e fala também para quem está nos acompanhando o que a Funetec faz, o que ela presta, qual o serviço que ela presta às credenciadas, o que é importante, o que a gente faz, hein? Explica. Claro, as universidades e os institutos, eles se utilizam da nossa infraestrutura para executar projetos de desenvolvimento, né? De pesquisa, ensino, extensão e inovação. Né? Todas essas universidades elas se colocam como executoras de políticas públicas através do modelo de descentralização de recursos do governo federal, que necessariamente atravessa a infraestrutura das universidades e dos institutos. Não havendo, nesse momento, a capacidade livre para a execução dessas políticas públicas internamente pelas universidades, eles se prestam a nos contratar, a Fundação, para que nós compartilhemos essa infraestrutura disponível pela Funetec para realizar as atividades meio de execução desses projetos. Então, aqui internamente, nós contamos com a infraestrutura que vai desde uma diretoria de projetos que realiza toda a coordenação dos projetos que nós abraçamos aqui na Funetec, mas também contamos com a coordenação de compras, licitações, contratos e todos os atos relacionados à gestão do recurso público, a diretoria de gestão de pessoas que cuida dos colaboradores e todas as pessoas, pesquisadores associados a esses projetos. Contamos também com a diretoria administrativa e financeira que realiza os atos burocráticos e formais relacionados à gestão administrativa. Então, o que há efetivamente aqui na Funetec é uma infraestrutura especializada em gestão de projetos que se coloca à disposição das universidades e institutos para dar fôlego e apoiar na implementação de políticas públicas, né? Pois é, e aí para você, né, ter uma ideia, ao longo desses quase 30 anos em que nós atuamos, nós conseguimos executar mais de 740 projetos, conseguimos alcançar aí mais de 200 mil pessoas e empresas. Recursos captados, né, passam aí a marca dos 400 milhões,
E aí, lembrando que esses recursos não são nossos, mas dos projetos. A Funetec cabe apenas uma DOA, que é uma taxa de ressarcimento pela administração perfeito. dos projetos, porque precisamos contratar. Você viu que, como o Rodrigo falou, nós temos 50 contratados diretos, mas esse número chega a cerca de 300 quando a gente olha para os projetos. E é uma contrapartida, né, Regiane, que é 100% direcionada ao reinvestimento aqui na Fundação. É um ressarcimento que os projetos oferecem à Fundação para que nós possamos continuar gerindo projetos com eficiência, com transparência, com qualidade, com entrega, com resultado, e ampliar nossa capacidade de cada vez acolher cada vez mais projetos que atualmente já ultrapassam 120 projetos em execução atualmente aqui no âmbito da Fundação. Exatamente. E aí, Rodrigo falou no setor de projetos, mas nós temos vários outros setores, setor de compras, de patrimônio, né? A gente já falou aqui no administrativo e financeiro, departamento jurídico, departamento de comunicação e marketing. A gente promove uma série de eventos e verão chegando, vem aí também a segunda edição do Verão Funetec, que já a gente vai falar sobre isso, né, em outros episódios. Mas eu queria que você acompanhasse junto com a gente um pouquinho aí do que faz o setor de compras na fala do nosso coordenador, o Ayrton Gomes. Nós recebemos a solicitação por meio do setor de projetos. O coordenador do projeto, ele faz o cadastramento da solicitação dele no portal, chega para o pessoal de projetos, eles fazem uma análise inicial do que precisa, se está de acordo com o plano de trabalho, e aí eles fazem a liberação para nós do setor de compras. Nós fazemos uma outra análise quando é liberado pelo setor de projetos para vermos a conformidade, se está tudo descrito, questão de quantidades, para que a gente possa começar o processo de compra. Depois de feito isso, a gente abre um pedido de cotação e aí a gente consegue mandar para os fornecedores. E aí vem todos os detalhes, mandamos para os fornecedores, eles mandam propostas para a gente e aí a gente faz o cadastramento dessas propostas, nós mandamos para os coordenadores dos projetos definirem os vencedores, então eles analisam proposta por proposta, ver se está de acordo com aquilo que eles necessitam, até porque são eles que possuem a capacidade técnica para avaliar aquele item ou aquele serviço. E aí eles definem o vencedor, manda para a gente aqui de novo e nós geramos a ordem de fornecimento, que é o documento que dá o direito do fornecedor de fornecer aquele item ou de fornecer aquele serviço. E aí, depois disso, nós mandamos para os fornecedores e alinhamos questões de pagamento, prazo de entrega, todos esses detalhes. E aí, dependendo do valor, é feito esse trâmite. Dependendo se for maior, um valor muito grande, ou a especificidade do projeto, se for pesquisa e inovação, nós seguimos um outro trâmite que é a seleção pública. E aí temos a fase interna, externa, tem a elaboração de edital, teve de referência, é um processo mais complexo, mas sempre vai depender do caso. Olha que bacana, e todo esse processo aí é bastante complexo, demora aí em média 18 dias. Mas é isso, né? Tem que tomada de preço, ver quais são os fornecedores, quais são os valores que estão mais em conta, porque a gente também tem a obrigação, além de primar pela transparência, publicidade, da economicidade, né, Rodrigo? Zelar pelo capital, né, do parceiro. Exatamente. Claro. E se comparado a um processo licitatório tradicional, né, professor, é um ganho de eficiência enorme. Nós sabemos que as licitações comuns, mesmo as que são dispensáveis, duram aproximadamente 90 dias, então isso também justifica, né, a própria existência e a contratação das fundações como estratégia de viabilização desses projetos. Mas para continuar nesse modelo de dar voz também aos nossos colaboradores que fazem parte do nosso dia a dia, nós vamos ouvir também Luciano Crispim, nosso coordenador de patrimônio, né, Regiane? Exatamente. De patrimônio e outros assuntos, né? E para todos os demais assuntos. Eu acho que eu vou... Ele já é da comunicação, viu, professor? É verdade. Porque, assim, tudo isso que está aqui hoje, está aqui porque Luciano trabalhou exaustivamente junto com a gente para fazer dar certo. Exatamente. Então, a gente já deixa aqui o agradecimento, viu, Lu? Então, nada mais justo que ele participe também do nosso episódio, né? Claro. Vamos ouvi-lo. Aqui na coordenação do patrimônio, nós realizamos o acompanhamento dos bens permanentes, seja da Funetec, né, adquiridos no âmbito dos projetos da própria Fundação, administrativos, como em âmbito dos projetos
de parceria da Funetec. O pessoal de compras realiza todo o procedimento de aquisição, seja licitação, seleção pública, e posterior a isso, após os bens chegarem na fundação ou na unidade de destino do próprio projeto, né, nós realizamos o acompanhamento para realizar tombamento, identificar o bem permanente e fazer posterior, após o término ou a depender da forma de contrato, né, da fundação com a ICT, fazer o termo de doação ao término do projeto destinado à unidade, né? Seja o FPB, seja IFPB, seja qualquer que seja a instituição apoiada pela Funetec, vinculada ao projeto. Bom, muito legal a participação do Luciano, né? Essa coordenação de patrimônio também foi reestruturada desde que chegamos e representa um cuidado, professor, muito importante que nós temos com os bens que são adquiridos pela Funetec, seja no escopo administrativo que compõe nosso patrimônio aqui da Fundação, seja os bens que são adquiridos no âmbito dos projetos e que são prontamente doados e transferidos às instituições parceiras, né? Não sem antes haver todo um tratamento realizado referente ao recebimento, tombamento, transferência, doação, enfim. E essa atuação ela casa muito bem também com a atuação do próprio setor de compras, né? Que demonstra que há uma sinergia, né? Que é responsável pela aquisição. Né? Perfeito. Então, muito interessante essa oportunidade de participação para os nossos colaboradores. Adorei isso. Espero que aconteça muito mais. Teremos, super. Teremos. A gente chama ele de super. Teremos, super. E aí tem uma iniciativa muito bacana. Tem várias iniciativas bacanas, novas aí, que a gente conseguiu implementar nesse primeiro ano de gestão. O escritório de projetos é uma super novidade, iniciativa Isso, do muito. setor de projetos, que é muito bacana. Você pode explicar um pouquinho também, né? Claro. Foi uma ideia que surgiu no âmbito da nossa diretoria de projetos, que hoje é comandada pela doutora Ingrid Dantas, né, que estará aqui também em episódios futuros, né, Regiane, que busca realmente realizar esse mapeamento, por um lado, dos especialistas, dos professores que nós já atendemos ou que podemos atender no futuro, se aproveitando exatamente dessa metodologia que a gente conhece de hub, da Funetec se colocar como um hub de iniciativas e de especialistas, e por outro lado mapeia também as oportunidades de fomento, os editais, as chamadas, as oportunidades do CNPq, FINEP, e todos os editais que estão à disposição da comunidade para que assim consigamos unir os dois lados, né? Realizar essa ponte e ampliar, auxiliar na escrita do projeto, por isso que se chama de escritório de projetos, para que assim a gente consiga ampliar a chance de sucesso daquela submissão que, sendo aprovada, contará com a infraestrutura da Funetec para ser executada e do início ao fim, né? E, professor, nesse sentido, acho que a gente já começa a entrar num assunto que diz respeito ao presente, né? Eu queria também ouvi-lo sobre o que é que o professor, quais são as iniciativas que o professor Jaildo tem capitaneado, você que é uma figura presente e super proeminente nesse ecossistema de inovação da cidade de João Pessoa, desde sempre, que extrapola os muros da sala de aula e entrega resultados efetivamente à sociedade. E eu queria ouvi-lo nesse sentido, saber como a Funetec pode lhe ajudar, tanto no presente quanto no futuro. Perfeito. Eu até pediria permissão também para fazer aqui um registro, né? E um quadro de agradecimento e parabéns a toda a equipe da Funetec, todos os servidores, que eu acho que é o que compõe esta casa. Aos conselheiros, nós não podemos esquecer que a Fundação tem, por trás dela, de sustentação, toda uma estrutura organizacional que permite que ela funcione com essa transparência, com toda essa qualidade. Então, fica aqui também os meus parabéns a todos os conselheiros, aos superintendentes anteriores também que estiveram aqui na casa e que, graças a ele, hoje nós existimos. Sim. E isso é muito importante. E pensando no presente, que é muito importante isto, né? É um tema que nós precisamos, vamos dizer, discutir. É assim, no modelo hoje do ecossistema de inovação que a Paraíba se encontra,
A Fundação tem um papel fundamental. Esse podcast, Rejane, surge num momento riquíssimo, porque nós estamos nesse movimento todo de mudança, de transformação, de colaboração entre as cidades, vamos assim dizer, paraibanas, nesse movimento de transformação, de empreendedorismo, de inovação, chega numa boa hora, porque nós participamos desse movimento, como você coloca, e hoje nós representamos um ecossistema local muito importante, que é o Farol Digital. É uma iniciativa que busca agregar todo esse ecossistema não só de tecnologia, porque quando a gente fala de inovação, a gente imagina que é tecnologia. Tecnologia é um meio. Nós temos toda uma cadeia econômica, produtiva, que faz parte desse ecossistema. E a Funetec tem um papel fundamental. É tanto que, recentemente, assinamos um pacto junto com o Farol Digital. E a Funetec tem um papel muito mais amplo, não só de ficar em João Pessoa, mas de atender todos os outros ecossistemas locais da Paraíba e do Brasil. Sem dúvida, professor. E para nós é uma grande satisfação termos chegado até aqui, ter esse momento da Funetec reconhecido pelo ecossistema, através do Farol Digital, termos aderido ao Pacto pela Inovação também é um grande ganho para todos nós, né, Rejane? Perfeito. Gostaria de mandar um abraço também para todos que compõem o Farol Digital, que assim como os 48 instituidores que formavam um grupo que teve o ânimo necessário, suficiente para dar o primeiro passo de uma organização que hoje completa 27 anos, também os instituidores do Farol Digital têm tido essa mobilização, têm se comportado em comunidade, sempre com o ânimo de entregar o melhor para a sociedade, entregar resultado, compartilhar boas práticas, experiências, e nós nos sentimos muito orgulhosos de aderir a esse movimento. E mesmo sendo representante aqui dos instituidores e da própria instituição, que é o IFPB, nós também hoje fazemos essa composição de unidade, de interesse comum, para que a gente transforme João Pessoa no expoente de inovação. Sim. E o Farol Digital entra nesse papel. São várias pessoas que estão se somando, né? Colaborando para que isso possa ser real. E a Funetec é essa grande parceira, não tenho dúvida. Muitos projetos aí nós estamos encaminhando e vamos precisar, de fato, do apoio da Funetec. Sem dúvida. Mas o senhor tem um pezinho também, uma carreira toda voltada ao fomento ao empreendedorismo aqui na nossa cidade, né, professor? Me fale um pouco sobre o Empreender Tech e o que é que ele representa nesse momento para o senhor. Pois bem, aí você já me deixa mais encantado, né? Quer falar um pouquinho sobre esse movimento. Eu digo que o Empreender Tech não é um programa específico, é um movimento que nós estamos levando na nossa região para que a gente forme com mais transformação. Não importa o aluno ter uma formação técnica profunda e ele não ter o que hoje o mercado mais cobra, que é a formação comportamental. Então, o programa Empreender Tech, ele vem, na verdade, para disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação como uma transformação. Isso é algo que nós estamos, assim, ativamente fazendo, porque achamos necessário. Eu costumo dizer assim, num exemplo bem prático, Rejane. Um jovem, ele é empregado por uma empresa por ele ter uma habilidade técnica muito forte na área de programação. E 2 ou 3 meses depois, ele é demitido da empresa. Aí nós podemos imaginar por que isto? Comportamento. E aí cabe às instituições de ensino trabalhar isso. Então, para a gente, empreendedorismo não é conteúdo. Não é ensinar um plano de trabalho, um modelo Canvas. Nós temos que trazer também uma formação de comportamento, de atitudes. Então, eu costumo difundir o empreendedorismo como um estilo de vida. Fantástico. Perfeito, professor. E a gente está caminhando agora já para o fim do nosso Candeeiro Podcast, mas eu quero... Já? É porque conversa boa passa rápido. E aí a gente é apaixonado por isso, aí se deixar fala o dia todo, minha gente. Mas eu não podia deixar de chamar a atenção para um detalhe. Professor, o senhor está usando um crachá especial aí, né? É verdade. Cadê? Mostra aqui pra gente, mostra pra câmera. Eu, na verdade, tenho muito orgulho, certo? Muito orgulho. E fiz questão de trocar o crachá do Instituto
pelo da Fundação. Porque aqui, eu, inclusive, quando recebi, não sei se você lembra desse crachá, para mim foi um prêmio. É um reconhecimento, né, de todos os instituidores que tiveram essa iniciativa. Não sabíamos naquele instante onde íamos chegar, mas o que é importante é que hoje estamos presenciando essa realidade, que é a Funetec. E a gente fica muito feliz por sermos nós a gestão que fez esse reconhecimento, porque não estaremos aqui não fosse pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, pela coragem, pela força que vocês tiveram, pela resiliência de vocês. Então, a gente agradece muito. Mas agora, além do crachá, o senhor também vai usar a nossa farda. Passando aqui para o senhor uma lembrança muito nossa obrigado. Da Funetec. É uma honra muito grande receber isto e dizer assim, que a Paraíba deve se orgulhar de uma instituição como a nossa. Aqui nós buscamos, de fato, a excelência, a responsabilidade social e o desenvolvimento regional, não tenham dúvida. Você pode tirar aí a camisa para mostrar, professor, se quiser colocar, já coloque, porque agora, nos instantes finais, a gente começou esse episódio, esse primeiro episódio, trazendo uma pitada do sabor do Nordeste, né? Poesia nordestina, né? De poetas nossos lá do sertão do Pajeú, em Pernambuco. E aí a gente tem um momento cultural. Tá aí, bonita antes disso. Camisa, olha hein, que professor? camisa bonita, hein, professor? Para não ser tão deselegante, eu vou vestir por cima. A gente se orgulha. Não é por outro motivo que convidamos o senhor para o primeiro episódio do podcast, professor, representando todos os instituidores que nos oferecem a confiança, né, para conduzir essa organização da melhor forma possível. Combinou, hein, professor? Só quero dizer que combinou. Combinou. A cor da pele ficou lindo. Ficou gatão, professor. E aí a gente, muito bom. Nesse finalzinho, professor, eu estava dizendo que a gente abriu esse episódio trazendo um trechinho de nossa cultura por valorizarmos demais a nossa cultura. Somos todos apaixonados, né? Sim. E aí a gente quer terminar com uma indicação de algum livro de cada um. E o livro, né, a poesia que a gente leu, ela está aqui no livro Plantando Poesia. É um livro muito bacana. Nós recebemos num evento lá na Univasf, né, em Petrolina, que reuniu agricultores, todos os agricultores beneficiados pelo programa PISF, né, de integração das águas do Rio São Francisco. E aí o Derlon, ele convidou os poetas do sertão do Pajeú e fez esse livro aqui, com muita poesia bacana, com a linguagem, com o sotaque nordestino. E aí a gente trouxe aqui um pedacinho da Helenilda Amaral, A Vida no Semiárido. Então essa é minha indicação. Tem vários outros autores, vários outros poetas. Alexandre Moraes, Islan, que não é o do Supremo, Islan, Isabelle Moreira e Zé Adalberto. Essa, portanto, é a minha indicação cultural desse primeiro episódio. E você, Rodrigo? Que legal, Rejane. Preciso dizer que você me pegou de surpresa. Mas, por sorte, eu tenho sofrido um arrebatamento há alguns dias, desde que assisti a um filme brasileiro que celebra o cinema nacional e que se chama Ainda Estou Aqui, um filme do Walter Salles, protagonizado pela nossa Fernanda Torres e Celton Mello, que é um filme, uma adaptação de um livro do Marcelo Rubens Paiva, com o mesmo nome, e que conta uma história de resistência e de, sobretudo, força de uma mulher brasileira que sofreu as piores violências da ditadura militar que nós atravessamos no nosso país. E já faz alguns dias que esse filme tem reverberado internamente, e eu saí do cinema com a perspectiva de que é um filme que já nasce como um clássico. É um filme que deve ser reproduzido nas escolas, nas universidades, de forma exaustiva, de forma obrigatória, para que jamais nos esquecemos o que aconteceu e cuidemos para que não aconteça novamente, né? Com certeza. Por hoje essa é a minha indicação. Gostei. Ainda Estou Aqui. Muito bom. E a sua indicação, professor? Tem alguma pra gente? Eu tenho uma mensagem, na verdade. A mensagem que
deve ficar para cada um de nós, para todos nós brasileiros, paraibanos, nordestinos, é que nós podemos fazer florescer. Sim. Eu acho que a gente inicia e conclui esse podcast nesse sentido. Nós podemos ser florestas. Sim. Nós podemos ser o futuro do país e precisamos ter esse compromisso. A cada um de vocês, eu enquanto docente, né, do Instituto Federal, enquanto cidadão paraibano, eu os chamo a refletir de fato que nós podemos e devemos ser transformadores. Maravilha. Professor Jaildo Pequeno, obrigada por inaugurar, por estrear com a gente o Candeeiro Podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, professor, por nos ajudar a quebrar o gelo do primeiro episódio de forma, da melhor forma possível. Espero que o senhor retorne em breve para novos assuntos. Ainda tem muito a ser conversado, 1 hora é pouco para tudo que temos a debater. E os projetos que nós temos para desenvolver, inclusive nesse podcast. Sem dúvida. Já deixo aí Já deixa a sementinha plantada. É, a sementinha, é uma semente. Vamos semeá-la. Para você que está aqui acompanhando a gente, né, não deixe de nos seguir no YouTube, o canal da Funetec no YouTube, TV Funetec. Vai lá, clica, passa a seguir, compartilhe tudo que a gente faz, que tem sido feito com muita dedicação, né, e exatamente com esse compromisso que a gente tem com a própria educação, a inovação, a pesquisa. Enfim, participa com a gente, vai ser sempre um prazer. A gente também está no Spotify, nos outros serviços de stream, então tá lá, clica e passa a seguir a gente. E eu quero já deixar um convite para que você nos acompanhe no próximo episódio. O tema vai ser educação. A gente vai falar de muitos projetos bacanas que temos com o FPB e IFPB. Sim, e dizer desde já aos servidores, professores, técnicos administrativos, alunos, todas as pessoas que compõem as nossas entidades parceiras, nosso IFPB, o UFPB e todos os outros, que a Funetec também é casa de todos vocês. Estamos de portas abertas para recebê-los e executar, auxiliar e dar fôlego às instituições que apoiamos. Exatamente. Então, além de assistir e acompanhar, incentive também você para que as pessoas possam compartilhar e também nos acompanhar o podcast Candeeiro, deixarem seus comentários em cada episódio, né? Porque a ideia deste primeiro episódio foi exatamente desmistificar o que é uma fundação de apoio, trazer à luz aqui para tudo que a Funetec vem fazendo e vem desenvolvendo nesses quase 30 anos aqui na Paraíba e mostrar também a importância, né, da Funetec para o ecossistema da educação, da inovação, da tecnologia, do meio ambiente, sustentabilidade e cultura. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.